Gênesis, capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: Agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um imenso privilégio estarmos aqui para mais um estudo profundo das Escrituras. Temos um texto riquíssimo pela frente hoje. Sem dúvida alguma. E olhem, imaginem o cenário por um momento, recuando assim milhares de anos no tempo. Alguém decide passar décadas a fio a serrar madeira, a martelar estruturas pesadas e a erguer um navio de proporções colossais. Em plena terra seca. Exatamente, em plena terra seca. Tudo isto sobre um céu perfeitamente azul, sem uma única nuvem de tempestade no horizonte. Enquanto a comunidade inteira passa e, no fundo, ridiculariza o projeto dia após dia. É uma imagem que, se pensarmos bem, roça a loucura para quem estava a assistir de fora, não é? Completamente. E hoje a nossa análise foca-se exatamente no instante crucial dessa narrativa. Mais concretamente, no texto de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, lido na versão A Mensagem. O nosso objetivo não é, de todo, revisitar aquela imagem infantil tantas vezes ensinada na escola Bíblia. Sim, aquela dos animais entrarem organizadamente aos pares, com aquele barquinho de madeira sorridente nas ilustrações. Pois, não é nada disso. A intenção aqui é olhar de frente para o abismo, digamos assim, para o momento em que Deus rompe um silêncio prolongado e estabelece uma fronteira clara de salvação. E esse é um ponto de viragem absolutamente vital na literatura bíblica, porque passamos de uma imagem de um esforço solitário, repetitivo e ignorado pelo mundo para um momento fulcral em que o Criador intervém diretamente na história com uma diretriz muito específica. Muito bem, vamos dissecar isto a fundo, porque o contexto que antecede este versículo é muito denso e ajuda-nos a perceber a gravidade da situação. Claro, temos estado a falar de capítulos inteiros dedicados a uma rotina de construção que parecia não ter fim. Exato, uma mensagem que era constantemente ignorada por todos e uma rejeição civilizacional completa. E de repente o texto diz, e passa a citar, depois nisto, Deus disse a Noé, agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. É um contraste brutal. É mesmo. A primeira coisa que me salta à vista ao ler isto, quer dizer, é a estranheza do compasso de espera. Por que este timing? É como se estivéssemos a assistir a alguém a distribuir coletes salva-vidas num navio que ainda está firmemente atracado no porto, num dia de sol radioso. Essa imagem do porto é muito precisa. E o que torna este detalhe tão revelador é exatamente a cronologia teológica que o autor do Gênesis constrói. Se olharmos para a análise profunda feita por Gerhard von Rad no seu clássico comentário ao livro de Gênesis, percebemos que ele argumenta que a estrutura literária deste texto não é um mero acidente. Como assim não é um acidente? Repara, a ordem direta para entrar na arca precede qualquer indício físico e visível do dilúvio. A narrativa organiza deliberadamente o chamamento antes da descrição de qualquer gota de água cair na terra. Não há relâmpagos nem trovões a ecoar ao longe quando este convite é feito. Zero. O céu ainda está limpo. E isso é teologicamente imenso. Quer dizer, não faria muito mais sentido Deus intervir no momento exato em que a chuva começasse a cair de forma violenta? Para provar o ponto disto. Exato. Isso não serviria para provar a toda a gente que Noé afinal tinha razão? Por que motivo o relato faz tanta questão de separar, no tempo, o convite para a segurança e o início efetivo do caos? O que von Rad demonstra é que essa separação temporal altera toda a percepção que temos do agir divino. Pensa nisto. Se o resgate de Noé acontecesse apenas no meio da tempestade, pareceria uma manobra de emergência. Pareceria uma reação de pânico. Exatamente. Passaria uma reação defensiva e desesperada perante um mundo que de súbito perdeu o controle. Ao colocar a preservação divina como um ato muito anterior ao juízo, o texto revela que a graça opera com uma antecedência estrutural. Uau! A salvação não é um plano B ativado à pressa, então? Nem pensar. A saída já estava desenhada, planeada e providenciada muito antes de a tempestade dar os primeiros sinais.
Portanto, a salvação nunca é improvisada. Isso muda a perspectiva de quem lê a história. Mas há outra questão no texto que levanta algumas dúvidas. O versículo diz expressamente: você é a única pessoa justa no meio desta geração. Aí entramos num terreno muito complexo. Pois entramos. Porque sempre que leio a palavra justa aqui, sinto um certo desconforto. Na linguagem comum, ser justo soa a ser imaculado, a ser um ser humano perfeitamente puro. E se olharmos para o desenvolvimento da história de Noé mais à frente, no capítulo 9, sabemos perfeitamente que ele se embriagou e cometeu erros sérios. Sim, a perfeição humana simplesmente não existe nesta narrativa. Então, o que é que o texto original nos está realmente a tentar comunicar com esta qualificação? Esse desconforto é muito pertinente e leva-nos diretamente ao coração da linguística hebraica usada na passagem. A palavra hebraica que ali aparece traduzida como justa é tzadik. Tzadik. Sim, e a raiz deste termo é tzadek, que transmite a ideia fundamental de retidão. No panorama do Antigo Testamento, a genialidade da palavra tzadik reside no facto de não descrever uma ausência total de pecado. Nem um currículo moral que nunca sofreu um arranhão. Precisamente. Descreve, essencialmente, uma integridade relacional, ou seja, é a condição de alguém que, na sua orientação de vida e no seu coração, se encontra em conformidade com o padrão relacional de Deus, independentemente das suas eventuais fragilidades humanas. Gosto bastante dessa clarificação, estou fascinada com esse conceito. Faz-me pensar na utilidade de uma bússola. Uma bússola. Sim, uma bússola não é um instrumento perfeito no sentido de estar isenta de tremores. A agulha pode oscilar, pode sofrer interferências momentâneas, mas a sua natureza teima em apontar sempre para o norte. Muito bem visto. E isso acontece independentemente de quão acidentado, sombrio ou corrompido seja o terreno à volta de quem a segura. E se cruzarmos isto com as curiosidades literárias das nossas fontes, verificamos que o mesmo termo, sadik, é usado no Salmo 37. Sim, para descrever o fiel que sofre perseguição, mas mantém a sua rota. Exato! E também no livro do Provérbios 10, para retratar aquele que atua como um fundamento inabalável quando a tempestade passa. A analogia da bússola é irrepreensível, especialmente porque o próprio versículo faz questão de sublinhar a expressão no meio desta geração. A palavra hebraica dor, utilizada para geração, indica todo aquele ciclo cultural e moral profundamente corrompido da época. Era uma sociedade inteira a caminhar na direção oposta. Sem dúvida. E para compreendermos o verdadeiro impacto desta atitude resistente, temos de convocar o raciocínio de João Calvino, exposto nas suas famosas Institutas da Religião Cristã. O comentário de Calvino sobre isto é muito profundo. É brilhante. Calvino faz um exercício analítico incrível ao cruzar o relato do Gênesis com o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, focando-se na mecânica da fé de Noé. E o que é que Calvino retira dessa ligação com Hebreus 11? Porque construir um barco com aquelas dimensões não parece, à primeira vista, um ato puramente meditativo ou espiritual. É um trabalho físico, braçal, desgastante e que dura décadas. E é precisamente por ser um labor físico e contínuo que se torna tão relevante. Calvino argumenta de forma contundente que a fé que salvou Noé não era uma mera concordância intelectual com a existência de Deus. Não era apenas ele pensar, eu acredito que Deus existe. Nada disso. Não era um sentimento interno e passivo. Era uma fé altamente ativa, traduzida numa obediência visível, diária e concreta. O aspecto mais cortante da análise de Calvino é a forma como essa obediência funcionou. Como assim? Ao martelar cada tábua de madeira à luz do dia, perante os olhos de todos, a conduta íntegra de Noé serviu, na verdade, para condenar o mundo em seu redor. A sua ação provou que a obediência era possível, o que tornou inegável a rebelião daquela geração. Isso é fascinante e trágico ao mesmo tempo. Quer dizer, a simples existência de alguém que decide agir corretamente transforma-se num espelho desconfortável para quem escolhe ignorar os avisos. Exato. A justiça de um homem acaba por expor, por contraste, a negligência de uma sociedade inteira. Mas toda esta obediência visível teve um efeito prático que extravasou e muito a vida individual de Noé. E é aqui que a narrativa ganha contornos surpreendentes sobre a responsabilidade humana. O texto de Gênesis diz explicitamente: entra no barco com toda a sua família.
toda a família entra na arca. E essa é, sem dúvida, uma das dimensões mais profundas e práticas de todo o relato bíblico. Se mergulharmos nos escritos de Ellen G. White, particularmente no seu livro Patriarcas e Profetas, deparamos-nos com uma observação muito subtil sobre este pormenor familiar. O que ela aponta de tão subtil aí? O texto bíblico, na sua economia de palavras, não perde uma única linha a elogiar as qualidades morais, a fé ou a virtude da esposa, dos 3 filhos ou das noras de Noé. O foco da aprovação divina incide de forma singular e exclusiva sobre o patriarca. Pois Ellen G. White salienta que a salvação dos membros da família funciona quase como uma recompensa pela fidelidade e integridade daquele homem. Mas confesso que isto me obriga a fazer aqui um papel de advogada do diabo, para que quem nos ouve não fique com ideias erradas sobre o texto. Força, qual é a dúvida? É que esta linguagem soa perigosamente a uma espécie de passe de acesso privilegiado. Do tipo, a família inteira tem entrada garantida na área VIP simplesmente porque o pai é muito amigo do porteiro. O que estamos a sugerir aqui é uma doutrina de salvação por procuração, onde alguém é resgatado do juízo só por ter um apelido ilustre. É fundamental esclarecer esse ponto e a resposta é um categórico não. O conjunto da teologia bíblica repudia a ideia de salvação por procuração. Ninguém herda a transformação interior apenas por laços de sangue. Ufa, ainda bem que clarificamos isso. O que os comentários de Ellen G. White iluminam de forma extraordinária é o poder prático da influência e da provisão. A integridade inabalável de um indivíduo tem a capacidade real de alterar a atmosfera ao seu redor. A fidelidade constante de Noé criou literalmente um espaço de oportunidade que de outra forma nunca teria existido para a sua família. Para tentar traduzir isso para algo mais visual, é como se a conduta de Noé tivesse construído um imenso guarda-chuva espiritual e físico, num terreno que em breve seria inundado. Excelente analogia. Ele desenhou a zona de segurança através do seu suor e obediência, mas os seus filhos, noras e esposa, tiveram inevitavelmente de tomar a decisão autónoma de caminhar até lá, subir a rampa de acesso e entrar por aquela porta. A integridade do pai providenciou a oportunidade, mas cada um teve de se submeter voluntariamente a essa mesma influência. Essa é a leitura correta do texto. A obediência alarga as fronteiras da graça para quem vive sob a nossa alçada. E falar desse espaço de segurança, da estrutura imponente da arca, leva-nos ao aspecto tipológico desta narrativa. A tipologia é sempre um campo fascinante. Porque, para a leitura teológica mais aprofundada, a arca nunca foi considerada meramente um prodígio pitoresco da engenharia naval antiga. Exato. Há sempre camadas de significado quando estudamos estes textos. Para quem não está familiarizado, o que significa exatamente olharmos para a arca do ponto de vista da tipologia? Bem, na análise bíblica, a tipologia refere-se ao estudo de figuras, eventos, objetos ou instituições no Antigo Testamento, que funcionam como sombras históricas. No fundo, apontam para realidades espirituais muito maiores que se revelam plenamente mais tarde. Ou seja, o evento histórico é real, mas aponta para uma verdade superior. Precisamente. A arca é um dos tipos mais contundentes de toda a Escritura. A sua concepção, o seu propósito de abrigar e salvar aqueles que acreditam no aviso divino, faz dela a corporização perfeita de um refúgio de graça preparado contra o juízo. E há um elemento dessa tipologia que eu considero, do ponto de vista humano, absolutamente aterrador. E gostava que as pessoas prestassem muita atenção a este detalhe que surge um pouco mais à frente na história. O fecho da porta. Exatamente. Lendo o versículo 16 do capítulo 7, constatamos que, depois de Noé, a sua família e todos os animais entrarem na arca, o texto diz que a porta foi fechada, mas faz questão de clarificar quem realizou essa ação. Não foi Noé quem trancou a porta. A Escritura afirma que o próprio Deus a fechou. A carga teológica e o dramatismo desse gesto são esmagadores. E compreende-se perfeitamente o impacto que isso tem se tentarmos imaginar a cena real. É um peso quase insuportável de equacionar. Significa que a responsabilidade final não recaiu sobre os ombros daquele patriarca. Noé não teve de tomar a decisão excruciante de empurrar o imenso portal de madeira contra os seus vizinhos, contra as pessoas com quem conviveu durante séculos, selando o destino de todos eles. Isso seria um fardo que ele dificilmente
dificilmente suportaria. Completamente. A fronteira definitiva, o limite irrevogável entre a salvação e a perdição foi desenhado e executado pelo próprio Criador. Nenhum ser humano teve autoridade sobre aquele limite. E o que é que isso nos ensina sobre os mecanismos da misericórdia ao longo das Escrituras? Ensina-nos que existe uma janela de oportunidade muito clara, o chamamento é autêntico, a construção da arca foi visível durante muito tempo, a porta permaneceu escancarada anos a fio. O convite foi incrivelmente amplo e paciente. Muito paciente. Mas esse tempo, por mais longo que seja, contém em si mesmo uma limitação. O gesto de selar a porta por mãos invisíveis ilustra que a graça convida de forma exaustiva durante a bonança, mas não suspende as consequências para sempre. A justiça atua e o tempo esgota-se. Ter a percepção de que aquele clique invisível trancou a porta de forma irreversível dá muito que pensar, porque depois daquele momento, todas as súplicas e gritos de arrependimento vindos de fora já não alteravam a realidade do lado de dentro. É uma verdade dura, mas inegável na narrativa. E é precisamente essa canção que nos obriga a olhar para as nossas vidas hoje, tendo em conta todo este manancial de informação. Quer dizer, a urgência num dia de céu limpo, a profundidade relacional do caráter de um tzadik, a influência de um único indivíduo na salvação de uma família e a tipologia de uma porta que eventualmente se fecha. Qual é a grande lição prática que podemos reter de toda esta análise? A essência de todas as perspectivas que cruzamos hoje converge para um facto muito simples e inegável. A preparação para o desafio nunca ocorre no momento em que o caos se instala. Isso é tão importante. Noé não forjou a sua bússola moral enquanto lutava para não se afogar. A preservação da sua vida e da vida daqueles que ele mais amava foi o desfecho de décadas de decisões repetidas, silenciosas e obedientes em dias perfeitamente comuns. Em dias de céu limpo. Exato. Foi a sua integridade construída na calmaria absoluta, quando não havia qualquer previsão meteorológica perigosa, que sustentou a arca quando a terra foi engolida. Ou seja, o verdadeiro trabalho de fundação faz-se quando ninguém está a olhar, quando não parece haver qualquer urgência e quando as pessoas à nossa volta desvalorizam aquilo que sabemos ser a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Mas há uma consequência desse ato que o texto bíblico raramente nos convida a meditar, mas que permanece ali nas entrelinhas. O relato foca-se na salvação e no fecho da porta, mas deixa em aberto o lado humano daquela experiência imediata. Imaginemos por instantes os primeiros dias lá dentro. Deve ter sido claustrofóbico em vários sentidos. A porta está trancada por Deus. Ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Noé sabe com toda a certeza que a sua obediência garantiu a vida da sua família, mas ele conhece o mundo que ficou do lado de fora. É uma perspectiva psicológica brutal se pararmos para pensar. Ele partilhou décadas, talvez séculos, com a geração que não entrou, ouvir os primeiros pingos de chuva baterem no teto da arca, conscientes de que o destino dos que ficaram estava traçado, deve ter imposto uma agonia mental quase insuportável. Saber que estava certo não lhe retirou a dor da separação definitiva. E essa é, talvez, a reflexão mais provocadora que este texto esconde. Esse é o peso solitário e frequentemente doloroso de ser o tzadik numa geração corrompida. A fidelidade salva os nossos, mas isola-nos dramaticamente do conforto de pertencer à maioria. É um preço alto. Muito alto. Ao sentarmos nesta narrativa e ao ouvirmos o eco da porta a ser selada por Deus, somos confrontados com uma pergunta dura para nós mesmos. Estaremos nós dispostos a carregar a solidão dessa obediência? Conseguiremos suportar o desgaste de construir, dia após dia, um refúgio de integridade e princípios morais que o mundo à nossa volta ridiculiza? Sabendo que essa mesma integridade acabará por traçar uma linha indelével entre nós e a cultura em que vivemos? Uau! Fica esta interrogação profunda a ecoar nas nossas mentes. Construir quando a ameaça não se vê, manter o foco quando todos caminham noutra direção e suportar o peso de estar do lado de dentro de uma porta fechada por mãos divinas. O agradecimento sincero a quem nos acompanhou nesta exploração detalhada de hoje. Continuaremos, passo a passo, a procurar aquelas verdades antigas que mantenham o chão debaixo dos nossos pés, muito antes de qualquer nuvem negra se começar a formar no horizonte.